Boa tarde, turma. Boa tarde, professor. Eu me chamo Eliakim Marques e hoje, na matéria de tomada de decisão, nós vamos falar sobre o método HP. A nossa equipe é Amanda Almeida, Beatriz Ferreira, eu, Eliakim Marques e também a Sueli Rainara, e o nosso professor é o professor mestre Cássio Pereira de Paula. O roteiro da nossa apresentação dá-se pela definição do método, as aplicações do método, a hierarquia e também, por último, exemplo. A definição do AHP, que é o processo analítico e hierárquico, ele tem como definição uma aproximação para a tomada de decisão que envolve a estruturação de multicritérios de escolha numa hierarquia. O método avalia a importância relativa desses critérios e compara alternativas para cada critério, e também ele determina o ranking total das alternativas. Ou seja, o método HP, diferente do simplex, que analisa apenas um único critério, como, por exemplo, o lucro ou o custo, o método HP ele te dá liberdade para analisar 2 ou mais critérios, muito mais. E dessa forma, a análise desses critérios ele fica muito mais complexo. E dessa forma, o HP ele nos auxilia muito bem nessa tomada de decisão. Continuando sobre a definição, essa ferramenta de análise de decisão ela é usada na seleção da melhor entre as diversas alternativas, uma vez considerados, é claro, os certos critérios. E quem estiver tomando uma decisão normalmente escolhe entre as alternativas, baseado no quanto essas alternativas afetam os objetivos. Quando esses múltiplos critérios são importantes, torna-se difícil a escolha dessas alternativas. Dessa forma, o método AHP, como foi falado, ele vem auxiliar nessa tomada de decisão. Ou seja, uma vez de ter apenas um critério, o método HP ele passa a ter 2 ou mais critérios, tá? E também é possível se ter várias outras alternativas. O método AHP ele foi criado no ano de 1970, pelo professor Thomas Site, na Universidade da Pensilvânia. E ele está baseado na matemática e também na psicologia. A sua aplicação ela se iniciou na análise de terrorismos em estratégias militares e também chegou até a alocação de recursos governamentais. Na década de 1971, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ele usou esse método para estratégias no campo de batalha. No ano de 1972, ele foi usado também em estudos de racionamento de energia para as indústrias, ou seja, para uma melhor tomada de decisão. Também foi usado ali no Sudão para o estudo sobre transportes e após o ano de 1973, devido à sua eficácia, ele foi inserido ali no ramo empresarial. As possíveis aplicações, dentre muitas, eu selecionei algumas aqui, como, por exemplo, análise de satisfação dos clientes, seleção de investimentos, análise de riscos, avaliação de funcionários, alocação de recursos e análise ergonômica. Como, por exemplo, aqui, a avaliação de funcionários. O método AHP ele é muito usado na área de recursos humanos, para selecionar o melhor funcionário. Quem estudou tantas matérias, quem está empregado, então, quem já foi empregado, quem já trabalhou em determinadas empresas. Então, são vários critérios que precisam ser analisados e esse método HP, ele auxilia nessa melhor tomada de decisão aí. Ainda sobre a definição, este método, ele permite que o decisor ele estruture um problema complexo em forma de hierarquia e um número limitado de aspectos, tanto qualitativos como quantitativos, através de comparações paritárias entre os critérios e as alternativas. Ou seja, é dividido em hierarquia, ele faz uma análise entre os pares. O método AHP ele também divide os problemas em níveis hierárquicos, facilitando sua compreensão e avaliação e determina de forma clara e por meio da síntese de valores dos decisores uma medida global para cada uma das alternativas, priorizando-as e classificando-as
ao finalizar esse método. Aqui nós temos um exemplo básico de como funciona ali a definição do método HP, sendo que mais adiante nós vamos entrar mais a fundo. Então, esse método, ele tem uma hierarquia que ele precisa ser seguida, tá? E ele tem, o básico dele, ele se inicia, o comum, o normal, em 3 níveis, tá? Como no nível 1, ele fica aí, os objetivos, no nível 2, os critérios, e as alternativas ficam no nível 3, sendo que ele pode chegar a mais outros níveis, como, por exemplo, 4 níveis. Por exemplo, abaixo aqui das alternativas, nós poderíamos ter outros subcritérios. E dessa forma, eu queria, por exemplo, escolher um carro, né? Aí eu lanço aí os critérios. O carro ele tem que ter preço, ele tem que ter desempenho, ele tem que ter design, ele tem que ter consumo. Então, preço 50%, desempenho 30%, design 20%, consumo 10%, tudo isso vai ser avaliado. E cada um desses critérios vai estar colocado aqui, por exemplo, o carro A para o carro B, para o carro B, para o carro B, para o carro C. E dessa forma eu vou poder chegar a uma seleção melhor. Essa definição do método HP, ela, para tomada de decisão, ela pode ser tomada também decisões como uma pessoa só ou várias pessoas dentro de uma empresa. E relacionado ao exemplo anterior, a definição aí relacionada ao método HP, ele avalia as formas comparativas quanto à sua importância relativa ou com a sua relação a algum critério pré-definido. E já para a pessoa que vai tomar decisão, por exemplo, ali relacionado ao carro, o conforto é muito mais importante que o consumo. O carro A tem mais desempenho melhor que o carro B. O carro C tem um design melhor, mais atrativo que o carro B, e assim por diante. Boa tarde, me chamo Amanda Almeida e dando continuidade à nossa apresentação, o nosso terceiro tópico ele fala sobre a hierarquia do método HP. Para a facilidade no entendimento e aplicabilidade do método, apresentam-se as etapas a serem seguidas, bem como as suas características principais. A primeira etapa é você desenvolver a hierarquia do problema, os objetivos, os critérios, os subcritérios e as alternativas de decisão. Na segunda etapa, definir as prioridades. Saat, 1991, ele propõe uma escala de julgamento para comparação par a par, onde cada comparação tem seu grau de importância, conforme apresentado na tabela 1. Depois você vai fazer as comparações pareadas dentro dessa hierarquia, com esses elementos que você levantou. E para fazer essas comparações, a escala fundamental de Saat é utilizada. A escala utilizada é essa, então varia de 1 a 9. Você tem aqui uma importância maior para os números ímpares. E você tem aqui os valores pares, que são os valores intermediários entre dois julgamentos. Uma pequena importância de uma sobre a outra se você colocar o 3. 5 a importância é muito forte ou essencial, 7 é muito forte, e o 9 você indica quando existe uma importância absoluta, extremamente mais importante do que o outro elemento. Essa é a escala utilizada no método HP, uma escala que vem lá de Saat. A terceira etapa, construir as matrizes pareadas. Nesse passo, é essencial, imprescindível, a construção das matrizes a partir das comparações par a par. A figura 1 ela demonstra a matriz padrão gerada por Saat, 1991. Temos a nossa quarta, quinta e sexta etapa. A solução aqui é a solução da terminação de pesos a partir do cálculo. Na verdade, isso foi uma introdução de autovetores e autovalores e que depois outros métodos aqui passaram a ser utilizados para calcular esses pesos dos critérios e peso de alternativas. Depois que você tem essas matrizes de decisão calculada, você faz uma análise da consistência das respostas. Verifica se o tomador de decisão ele foi consistente ou não no momento dessas comparações.
a agregação de prioridade. Depois de estabelecido todos os pesos de todos os elementos da decisão, você faz a agregação dessas prioridades para determinar realmente qual que é a alternativa, qual é o critério mais relevante para a tomada de decisão. Análise de sensibilidade no final. Então, essa flexibilização que a gente comentou na última etapa, você pode considerar aqui nessa análise de sensibilidade, porque você pode modificar, por exemplo, os pesos desses critérios, né? E verificar o impacto dessa variação desses pesos nas alternativas finais, utilizando então essa análise de sensibilidade. Temos então aqui o nosso exemplo, né? Para a facilidade no entendimento e aplicabilidade do método, nós teremos como exemplo a compra de um carro, na verdade, que já foi comentado no início da apresentação, né? Onde estaremos explicando somente a primeira parte, que fala sobre os fundamentos e o cálculo dos critérios. Temos aqui, então, a construção das hierarquias. O HP ele tem uma estrutura mínima de 3 níveis. No topo é o nosso objetivo, o que desejamos de fato. No segundo nível são os critérios, 1, 2, 3, quantos critérios forem necessários. E na parte de baixo, nível 3, né, que são as alternativas. Uma observação aqui que casos mais complexos podem ser adicionados mais níveis com subcritérios, por exemplo. E também pode ser adicionado mais alternativas e até alguns modelos de classificação, mas a estrutura mínima do HP é em 3 níveis. Temos aqui um exemplo da compra de um carro novo. Então, nosso objetivo lá no topo vai ser a compra de um carro novo. E os critérios que vamos avaliar é o custo, o conforto e a segurança. O custo é o valor do veículo, o conforto é o nível do conforto que o veículo pode nos proporcionar. A segurança são os itens de segurança do veículo. Como subcritérios, nós poderiam ser incluídos os custos adicionais do veículo, como, por exemplo, o valor de seguro, o valor de PVA, o custo de revisão. Aqui está a estruturação do nosso problema. O HP ele trabalha com o conceito de dividir para conquistar. Então, vamos fazer as comparações aqui dos critérios com relação ao objetivo e depois das alternativas com relação entre elas e em relação aos critérios. Então, no nosso nível 1, o objetivo é comprar um carro, nível 2, os critérios custo, conforto e segurança, e nível 3, as alternativas. O primeiro cálculo que faremos seria o cálculo das prioridades locais, no caso dos critérios, depois das prioridades, no caso das alternativas. Nem todos os critérios têm a mesma importância. Então, após a estruturação do problema, o segundo passo no HP é derivar as prioridades relativas para os critérios. E é chamado de relativo porque as prioridades dos critérios obtidos são medidas em relação umas às outras. Então, você compara um critério com o outro. O HP nos permite determinar qual alternativa é mais consistente com os nossos critérios e com o nível de importância que damos a eles. Então, por exemplo, se para mim é mais importante o custo, então provavelmente um veículo mais barato vai ser selecionado. Se eu tiver como mais importante o conforto, provavelmente um veículo com conforto melhor vai ser selecionado. Mas talvez um veículo seja muito barato, mas que tenha zero de conforto, não atenda aos meus critérios. Enquanto um veículo um pouquinho mais caro, mas que tenha um conforto muito melhor, pode atender melhor os meus critérios. Então, são questões bem relativas. Boa tarde, meu nome é Sueli Rainara. Vamos dar continuidade na apresentação. As comparações no HP são feitas em pá a pá, utilizando uma escala fundamental com valores de 1 a 9. A escala de Saat, como já vimos. Por exemplo, para atender o objetivo, eu posso perguntar qual é o critério preferível para atender o meu objetivo e até que ponto. Então, por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu digo aqui que o critério custo é muito mais importante do que o critério conforto. E mais, posso dizer que o critério custo tem igual importância com o critério segurança. E segurança é moderadamente mais importante do que o conforto. Tem um cálculo das propriedades, que é a consistência da decisão. Existe uma propriedade matemática que é chamada transitividade
que é se A é maior do que B e B é maior do que C, então, consequentemente, A é maior do que C. Para qualquer que seja, A, B e C pertencente ao conjunto dos números reais. Ou seja, se custo é mais importante que conforto e custo tem a mesma importância que segurança, ora então, segurança também é mais importante do que conforto. Então, custo é igual a segurança, que é maior do que conforto. É feita também quando estamos fazendo uma comparação pá a pá. É muito fácil de cairmos aqui em algum tipo de erro e cometer algumas inconsistências na decisão. O HP tem uma tolerância para inconsistência e não para incoerências. Vamos para o cálculo das propriedades do critério. A primeira coisa que fazemos aqui é elaborar a matriz e comparação pá a pá para os critérios em relação ao objetivo. Então, são 3 critérios. Eu tenho aqui o meu objetivo, que é comprar um carro, e os critérios: custo, conforto e segurança. Custo, conforto e segurança. Vamos preencher essa tabela utilizando os valores da escala fundamental de SAT, que é a escala de pontuação lá de 1 a 9. A nossa matriz já está montada. O total de comparações pá a pá sempre será dado por essa fórmula: n ao quadrado menos n sobre 2, onde n é a ordem da nossa matriz. Nossa matriz ela é 3x3, então são 3 colunas e 3 linhas. Então 3 ao quadrado é igual a 9, menos 3 igual a 6. Dividindo por 2 igual a 3. São o total de comparações que vamos ver aqui, apenas 3. A diagonal principal sempre vai ser 1, porque o custo tem que ter a mesma importância que custo. Ele tem que ser igual a ele mesmo. Conforto igual a conforto, segurança igual a segurança. Essa é a diagonal principal. E aí eu tenho as outras duas partes aqui na minha matriz: a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima, por exemplo, se eu tenho aqui que custo é muito mais importante do que conforto, então eu posso dizer que conforto é muito menos importante do que custo. Ou seja, é a recíproca. Então, aqui eu vou colocar o valor 7, automaticamente aqui vai ser 1 sobre 7. Então, ou seja, se eu preencher esses valores aqui de baixo, são sempre o inverso desse lado aqui. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Beatriz. Vou dar continuidade à apresentação. Então, gente, no caso, o critério de segurança, eu digo que o custo, ele é moderadamente mais importante do que o critério de segurança. Ou seja, segurança aqui é moderadamente menos importante do que o critério custo. Aí eu vou ver o conforto, né? O conforto, ele é moderadamente menos importante que o critério de segurança. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o critério de segurança é moderadamente mais importante que o critério de conforto.
Na verdade, gente, eu preciso fazer só essas comparações aqui, ó. Isso aqui sempre vai ser 1, gente. Isso aqui é o inverso da parte de cima, tá bom? Para fazer o cálculo, né, das prioridades dos critérios, a gente vai transformar, no caso, transformamos, né, aquelas frações ali no seu valor decimal. Colocamos aqui com 3 casas decimais. Primeiro passo, vamos fazer uma soma desses valores, né? A gente vai normalizar essa tabela. No caso aqui na soma, eu tenho 1,476, a gente tem 11,000 e 4,333. Essa soma, gente, sempre tem que dar 1, tá bom? Aí, primeiro, né, a gente adicionamos, né, uma linha na tabela e realizamos a soma dos valores das colunas. No caso, as colunas, a gente vai somar 1 mais 0,143 mais 0,333. Isso aqui é 1 sobre 7. Isso aqui é 1 sobre 3. A mesma coisa aqui, 1 sobre 3. E em seguida normalizamos esta tabela, tá? Em seguida a gente vai normalizar essa tabela. O que vai acontecer? A gente vai dividir o valor de cada célula pela soma das respectivas colunas. Então, vou pegar aqui, eu vou dividir 1 por essa soma aqui, 0,143 dividido por isso, tá bom? E 0,36 dividido por isso. A mesma coisa aqui, ó, 7 sobre 11, 1 sobre 11, 3 sobre 11. A mesma coisa aqui também, tá bom? Então, a gente chegou, né, a esse resultado que vocês estão vendo aí na tabela. Então, a gente já tem aqui a nossa tabela, a nossa matriz normalizada. E com essa matriz normalizada, né, agora a gente pode obter o vetor de prioridade. Em cada linha aqui, né, vamos somar, a gente deve somar e fazer uma média aritmética. Somar isso aqui tudo e dividir por 3. Por exemplo, né, para o critério custo, a gente vai ter aqui 0,677 mais 0,636 mais 0,692. Tudo isso, né, a gente vai dividir por 3. Então, o total disso vai dar 0,669, tá bom? E agora a gente chega ao fim, né, da primeira parte aqui do nosso método HP, que seria o cálculo, né, que é o cálculo das prioridades, dos critérios. Então, para comprar um carro, temos aqui, né, a prioridade dos critérios aqui, né, estudados. Temos um ranqueamento desses critérios. A gente sabe que, de acordo com a perspectiva, né, que o critério custo é o mais importante de todos, ou seja, ele representa na avaliação aqui, na perspectiva, 66,9%, né, da importância total. O segundo critério mais importante aqui é a segurança. Ele representa 24,3% da importância total. E o critério menos importante aqui nessa avaliação, né, é o critério conforto. E representa aí só 8,8% da importância total. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Esse foi o nosso trabalho sobre o método HP, tá bom?